O ar em Cascais naquela noite de verão era tão pesado quanto o meu vestido preto, simples demais para a pompa da Quinta da Amoreira. Era menos uma casa e mais um monumento ao excesso, a estender-se por 2 hectares de frente para o mar. Lembro-me de pensar que as sebes impecáveis deviam ser aparadas com tesouras de unhas de tão perfeitas que eram. Os convidados circulavam, um autêntico quem é quem da alta sociedade portuguesa. Gerentes de fundos, políticos, esposas impecáveis, CEOs de tecnologia, gente que não trabalhava há 3 gerações. Eu estava ali, encostada a um pilar de mármore, a observar o circo. Pedro, o homem com quem eu me ia casar, ou algo parecido, estava do outro lado do jardim, a ser cumprimentado pelos seus amigos da faculdade. Parecia aliviado, como se a tempestade já tivesse passado. Mas não tinha. Longe disso. A tempestade estava apenas a começar. E eu estava à espera do momento exato para o primeiro relâmpago. Ou talvez fosse o último, quem sabe. Os ponteiros do relógio da sala marcavam 7 e pouco, mas no meu peito, os segundos pareciam esticar-se em horas. Foi aí que Sofia se aproximou, uma taça de champanhe cintilante na mão. O seu sorriso era tão gélido quanto os diamantes que lhe adornavam o pescoço. Ela irradiava triunfo. "Apreciando a vista, Ana?" perguntou ela, e eu não precisei de me virar para saber quem era. Aquele tom de voz, carregado de condescendência, já me era familiar. "A casa é bonita, Sofia", disse eu mantendo a minha voz neutra, um escudo que aprendi a erguer ao longo dos anos. "É uma casa Harrington, Ana", corrigiu ela, o olhar a varrer a grandiosidade da propriedade. "E hoje à noite garantimos o seu futuro. Os advogados estão a organizar-se na biblioteca. O doutor Miguel Peneda já chegou. A assinatura será às 8 em ponto, um pouco antes dos brindes." Eu não sabia bem se ela estava a falar para mim ou para o vento que trazia o cheiro do Atlântico e a música clássica do quarteto de cordas. Por que tanto espetáculo? Podíamos ter feito isto num escritório, calmamente. Ou não. Momento de reflexão, 30, 60 segundos. Aqui, preciso fazer uma pausa. Honestamente, pensar em tudo aquilo agora parece-me tão surreal. Eu estava ali, no meio de todo aquele luxo, a ouvir aquelas palavras e a sentir uma mistura tão estranha de raiva, tristeza e uma frieza quase assustadora. Eu devia ter sentido medo? Talvez, mas não senti. Senti-me calculista, ou seria vingativa? Não sei. As coisas não são assim tão preto no branco como nos filmes, sabem? Na minha cabeça passava um filme inteiro de memórias e de decisões que me tinham trazido até ali. Quem era eu, afinal? A rapariga do Marvila que pintava? Ou a herdeira que tinha de esconder quem era? Acho que naquele momento eu era as duas, e nenhuma delas. Mas tinha que escolher qual delas se ia levantar e enfrentar a situação. A minha mãe, a minha verdadeira mãe, costumava dizer que não se deve confiar em quem tem tudo a perder. Talvez ela estivesse certa. Mas o que fazer quando quem tem tudo a perder é a família do homem que se ama ou que se achava que se amava? É uma confusão, não é? Enfim, voltemos à história. Flashback. Aquela conversa no restaurante. Ah, sim, o Lernadan. Não, desculpa, não era Lernadan. Era um sítio ainda mais chique na Avenida da Liberdade. O ambiente era sempre impecável, com um cheiro subtil a salmarinho e a dinheiro velho. Para mim, Ana Costa, uma ilustradora freelance que passava a maior parte dos dias em t-shirts manchadas de tinta num apartamento no Barreiro, aquelas toalhas de mesa brancas engomadas pareciam um campo minado. Lembro-me de ajustar a gola do meu vestido, um azul marinho que tinha encontrado numa loja em segunda mão no Chiado. Era vintage, ou pelo menos era o que a etiqueta dizia. Mas ao lado de Sophia Harrington, sentia-me como se estivesse a usar um saco de batatas. Sophia estava sentada à minha frente, uma escultura de gelo e diamantes.
Vestia um Taylor Chanel que, tenho a certeza, valia mais do que o meu curso universitário inteiro. Ao seu lado, João Harrington, o patriarca do Império Imobiliário Harrington, um homem que olhava para as pessoas e só via metros quadrados e planos de urbanização. E ao meu lado estava Pedro Harrington, o homem que eu amava. Ele esticou a mão por baixo da mesa e apertou a minha, a palma da sua mão ligeiramente suada. Ele era o menino de ouro, o herdeiro aparente, mas naquela noite parecia um miúdo à espera de uma repreensão. Então Sofia começou. Nem se deu ao trabalho de olhar para mim enquanto dissecava a sua vieira com precisão cirúrgica. Pedro diz-nos que és uma artista, disse ela. Ela disse a palavra artista, da mesma forma que alguém diria lepra. Sou ilustradora, corrigi delicadamente, mantendo a voz firme. Trabalho por contrato para editoras e algumas empresas de marketing digital. Trabalho por contrato? Resmungou João, dando um gole num Pinot Noir que provavelmente era mais velho do que eu. Instável, sem capital próprio, sem um plano de reforma. Gerencio bem as minhas finanças, João, disse eu, oferecendo um sorriso polido. Nunca atrasei o aluguer. Sofia pousou o garfo. O tilintar metálico contra a porcelana soou como o martelo de um juiz a cair. O aluguer, precisamente. Tu pagas o aluguer, Ana. Nós somos donos dos edifícios que formam a skyline de Lisboa. Pedro pigarreou. Mãe, por favor, estamos aqui para celebrar o noivado. A Ana e eu. Estamos aqui, interrompeu Sofia, os seus olhos finalmente encontrando os meus com uma intensidade aterrorizante, para discutir as realidades desta união. Tu és uma rapariga adorável, Ana. Tens um charme rústico, mas o Pedro é um Harrington. O fundo de confiança Harrington está avaliado em 400 milhões de euros. É um ecossistema complexo de ativos, participações offshore e propriedades históricas. Retirei a minha mão do aperto de Pedro. Eu sabia onde aquilo ia dar. Já tinha visto em filmes, mas a realidade era muito mais fria. Não me estou a casar com o Pedro pelo dinheiro dele, Sofia. Claro que não, Sofia sorriu, uma expressão apertada e sem sangue. É o que todas dizem, querida, mas o amor desvanece. A pensão de divórcio é para sempre. Se estás realmente a casar-te com o meu filho por amor, não terás objeções em assinar um acordo pré-nupcial. Eu olhei para Pedro. Ele estava a olhar para o seu copo de água. Pedro, é um procedimento padrão, Ana, murmurou Pedro, ainda sem me olhar nos olhos. O pai fez a mãe assinar um. É assim que a família funciona. Protege toda a gente. Protege-te a ti, disse eu, uma faísca de raiva a acender no meu peito. Protege o legado, ladrou João. Já pedimos aos advogados para o elaborarem. O doutor Miguel Peneda está a tratar dos detalhes. É inquebrável. Sais com o que entraste. Nada mais, nada menos. Sofia meteu a mão na sua mala Hermes Birkin e tirou um documento grosso encadernado. Não o deslizou pela mesa. Simplesmente o largou à minha frente com um baque pesado. Não somos monstros, Ana, Sofia ronronou. Incluímos uma cláusula. Por cada ano que permaneças casada com o Pedro, receberás uma mesada de 50 mil euros. Pensa nisso como um salário por seres uma esposa. Senti o sangue subir minha cabeça. Uma mesada? Como se eu fosse uma adolescente ou uma, sei lá, acompanhante de luxo. Não quero o vosso dinheiro, disse eu, a minha voz baixando a um sussurro. Tenho as minhas próprias poupanças. Tenho a minha própria vida. Sofia soltou uma gargalhada, um som curto e cortante. Oh, querida, as tuas poupanças não cobririam o orçamento das flores para o casamento que estou a planear. Isto não é uma negociação. Assinas isto ou não há casamento. O Pedro conhece os termos da sua herança.
Se ele casar sem um pré-nupcial, é totalmente deserdado. Olhei para Pedro novamente, o homem que me tinha pedido em casamento num telhado chuvoso no porto, jurando que nada importava a não ser nós dois. Pedro, perguntei de novo, a suplicar, vais deixá-los comprar-nos? Pedro finalmente levantou o olhar, os seus olhos cheios de miséria e resignação. Ana, por favor, é só um papel. Não muda o que sinto por ti. Não podemos viver só de amor. Eu não sei ser pobre. Não consigo viver no barreiro para sempre. A traição doeu mais do que os insultos de Sofia. Ele estava a escolher o conforto em vez da minha dignidade. Mudança de perspectiva. Pedro. Eu não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento, mas depois ele tentou explicar. Ele disse que me olhou e por um instante sentiu um aperto no peito, uma mistura de vergonha e pânico. A Sofia, a mãe dele, estava lá, implacável como sempre. O pai dele, João, um rochedo, só via números e riscos, e ele, Pedro, o filho, estava no meio, a tentar agradar a todos, como sempre fez. Ele pensou que se eu assinasse seria um pequeno preço a pagar pela nossa vida juntos, pela vida que ele imaginava. Ele via a vida no barreiro como um fase, algo divertido para uma história futura, não como uma realidade permanente. Naquele instante, ele só via o império, a herança, o fado dele, digamos assim, a desvanecer-se se ele não cedesse. Ele achava que estava a proteger o nosso futuro, o futuro dele, o que era confortável, o que era familiar. A perspectiva dele era a do menino de ouro, que nunca tinha tido que lutar por nada. E a Ana, a mulher que ele dizia amar, era apenas um detalhe neste grande quadro de coisas que a família Harrington precisa para continuar a ser os Harrington. Ele não via a humilhação nos meus olhos, ou não queria ver. Via apenas um obstáculo. Ele pensou, é só um papel. O amor supera isso, certo? Certo. Não, Pedro, não estava nada certo. Eu baixei o olhar para o documento. O fundo de confiança da família Harrington versus Ana Costa. Respirei fundo. Podia ter me levantado e ido embora. Podia ter atirado o vinho à cara de Sofia e saído a correr. É o que uma heroína dramática faria, não é? Mas eu tinha um segredo. Um segredo que tinha guardado de Pedro, dos meus amigos, de toda a gente em Lisboa. Eu não era apenas Ana Costa do Barreiro. Estiquei a mão e toquei na encadernação de couro do documento. Está bem, disse eu, a minha voz estranhamente calma. Vou assinar. Os olhos de Sofia arregalaram-se ligeiramente, surpreendidos pela minha falta de luta. Bom, faremos a assinatura na festa de noivado, na próxima semana, em Cascais, na presença de testemunhas. Queremos tudo às claras. Na frente da festa, perguntei eu. Responsabilidade pública, disse João. Para não poderes alegar coação mais tarde. Concordo, disse eu. Peguei na minha taça de vinho e dei um gole, disfarçando o pequeno e perigoso sorriso que se formava nos meus lábios. Vemo-nos em Cascais. Parágrafo original. Ana pensando no passado. Às vezes, quando a insônia me atacava no meu loft em Marvila, vinham-me à mente as palavras do meu avô, o Arnaldo Costa, o fundador da Sterling Costa Mineração Internacional. Ana, dizia ele com aquela voz rouca de quem tinha passado a vida a negociar carvão e aço, o dinheiro é uma arma. Tu decides se a usas para construir ou para destruir. Mas nunca, nunca deixes que te vejam a carregá-la, a não ser que estejas pronta para disparar. Crescer com esse peso era estranho. Enquanto os meus colegas de escola discutiam as férias na Praia da Rocha, eu ouvia em segredo os seguranças a cochichar sobre a segurança dos nossos jatos privados. A vida da Ana Costa, a ilustradora que dividia contas, era uma fuga, uma forma de respirar sem o fardo do nome, sem as expectativas, sem o brilho que atraía tudo, desde parasitas a admiradores falsos.
Era uma pequena rebelião pessoal, um testamento à minha vontade de ser vista por mim mesma, não pelo meu apelido ou pelo meu patrimônio. Quem sou eu? Era a pergunta que eu respondia diariamente, vivendo uma vida que não era a minha. Até agora. 8 da noite aproximou-se e a música abrandou. João Harrington subiu ao terraço elevado, batendo numa colher contra o seu copo. Senhoras e senhores, se me puderem dar um momento da vossa atenção. A multidão silenciou-se. 300 caras viraram-se para o terraço. Hoje celebramos Pedro e Ana, João trovejou. Mas na família Harrington, acreditamos na transparência. Acreditamos em entrar em parcerias com os olhos bem abertos. Um murmúrio percorreu a multidão. Isto era altamente irregular. Para esse efeito, João continuou, gesticulando para uma grande mesa de carvalho que tinha sido trazida para o terraço. Vamos proceder à assinatura do acordo pré-nupcial, um testemunho do fato de que este casamento é construído sobre o amor, não sobre o incentivo financeiro. Houve risos na multidão, risos cruéis e conhecedores. Eles sabiam o que aquilo era. Uma humilhação pública, um ritual para a rapariga pobre. Pedro subiu ao terraço pálido. Acenou-me para que me aproximasse. Eu subi os degraus de pedra. Sentia os olhos em mim, avaliarem-me, a julgarem-me. Olha para o vestido dela, imaginava-os a dizer. Olha para os sapatos baratos dela. Ela está a fazer isso pelo dinheiro. Doutor Miguel Peneda, um homem que parecia um bulldog, num fato feito à medida, estava ao lado da mesa. Tinha os documentos espalhados. Senhorita Costa, disse Peneda, a sua voz projetando-se para as primeiras filas. Conforme discutido, este documento renuncia ao seu direito a quaisquer bens Harrington adquiridos antes ou durante o casamento. A senhorita sai apenas com as suas posses pessoais e bens registrados em seu nome antes desta data. Compreende? Compreendo, disse eu. A minha voz não tremeu. Ecoou pelo relvado silencioso. E Peneda continuou. No espírito de total divulgação exigida pela lei portuguesa, devemos anexar um quadro de bens para ambas as partes, a fim de garantir que não há ocultação de riqueza. Os bens de Pedro estão listados aqui. O fundo, as propriedades, a carteira de investimentos, valor total aproximadamente 412 milhões de euros. Houve uma ronda de aplausos polidos. Pedro olhou para os seus sapatos. E para a senhorita Costa, disse Peneda, pegando numa única folha de papel fina. Ele sorriu. Pedimos-lhe que fornecesse uma lista dos seus bens e passivos para o apêndice. Fiz isso, disse eu. Enviei para o seu escritório esta manhã. Não o recebeu? Peneda franziu a testa. O meu assistente legal entregou-me um envelope selado pouco antes de eu chegar. Ainda não o abri, assumindo que era insignificante. Uma conta à ordem e talvez um carro usado. Gargalhadas percorreram a multidão. Sofia estava radiante. Abra, disse eu. Precisa de ser lido para a divulgação completa. Oh, Peneda suspirou teatralmente. Muito bem. Ele pegou no envelope cor de creme que estava no canto da mesa. Deslizou um abridor de cartas dourado por baixo do selo e rasgou-o. Retirou um documento dobrado em papel grosso com marca d'água. Peneda ajustou os óculos, olhou para o papel. Depois, parou. O sorriso desapareceu do seu rosto. A sua testa franziu-se. Aproximou o papel dos olhos, piscando rapidamente. Olhou para mim, depois de volta para o papel. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Há algum problema, Miguel? Perguntou João impacientemente. Leia a lista da rapariga para que possamos assinar e comer o bolo. Peneda pigarreou. Soava engasgado. Parece haver um engano. Que engano? Sofia retorquiu. Ela tem dívidas? Empréstimos estudantis? Absorvemo-los, se for o caso. Ele limpou a garganta. Não, Peneda sussurrou.
Olhou para mim com um ar de absoluto terror. Não são dívidas. Leia, ordenou João. As mãos de Peneda tremiam agora. Ele falou ao microfone, a sua voz vacilando. Quadro de bens para Ana Sterling. A multidão ficou em silêncio absoluto. Sterling, não Costa. Sterling, Sofia zombou. Quem é Sterling? Peneda ignorou-a. Estava a ler a lista como se estivesse a ler uma sentença de morte. Ativo 1. 51% de participação de controlo na Sterling em Cobalt Mineração Internacional. Avaliação. Peneda engasgou. Avaliação. 12 mil milhões de euros. Um arfar não apenas percorreu a multidão. Explodiu. Alguém deixou cair um copo. Estilhaçou-se no pátio, o som ecoando como um tiro. O quê? Pedro sussurrou ao olhar para mim. Peneda ainda não tinha terminado. Ativo 2, o fundo de confiança da família Sterling. Beneficiários, Ana Sterling e herdeiros. Fundos líquidos em caixa, 1,5 mil milhões de euros. Ativo 3, portfólio imobiliário, incluindo a Torre Sterling em Lisboa, o Château de Lumière no Douro e... Espere, esta propriedade. Peneda olhou para João Harrington. A senhorita Sterling detém a hipoteca subjacente da Quinta da Amoreira em Cascais, adquirida no mês passado através de uma empresa de fachada. O silêncio era absoluto. O vento a agitar as folhas era o único som. Eu dei um passo em frente até ao microfone. Olhei para Sofia, cujo rosto tinha ficado da cor da cinza. Olhei para João, que parecia estar a ter um ataque cardíaco. Quis proteger os bens da família, disse eu, a minha voz fria e imperiosa, a voz de uma CEO, não de uma ilustradora. Concordo, é uma jogada inteligente. Peguei na caneta. Mas não estou a assinar isto para proteger os 400 milhões de Pedro. Estou a assinar para proteger os meus 14 mil milhões de vocês. Por 3 segundos, o mundo parou de girar. João Harrington agarrou o púlpito, os nós dos dedos brancos. A cor esvaiu-se completamente do seu rosto, que parecia uma figura de cera a derreter no calor. Sofia, geralmente a mestra da réplica rápida, estava com a boca ligeiramente aberta, os olhos a vaguear entre mim e o documento aterrador nas mãos trêmulas de Peneda. 14 mil milhões, alguém na primeira fila sussurrou. Era a dona Dulce, a colunista de mexericos do Diário de Notícias. Ela já estava a digitar furiosamente no seu telemóvel por baixo do chile. Peguei na caneta Montblanc. Era pesada, substancial. Olhei para o pré-nupcial, o documento destinado a acorrentar-me, a manter-me no meu lugar de rapariga pobre sortuda. Sabem, disse eu, a minha voz amplificada pelos altifalantes, calma e conversacional. O meu avô sempre me disse que os pré-nupciais são essenciais. Ele dizia, a riqueza atrai parasitas, Ana. Eu só nunca pensei que me sentaria à mesa com eles. Assinei o meu nome, Ana Sterling. Não o rabisco trêmulo e nervoso de Ana Costa, mas a assinatura confiante e fluida que autorizava fusões de 1.000 milhões de euros desde os meus 21 anos. Recoloquei a tampa da caneta e atirei-a para a mesa. Rolou e bateu na mão de João. Ele estremeceu. Pronto, disse eu, afastando-me. O vosso legado está seguro de mim, João, e o meu está seguro de vocês. Quanto à casa, gesticulei para a vasta mansão atrás deles. Vou pedir aos meus gestores de propriedade que vos contactem sobre os termos do arrendamento. Acredito no valor justo de mercado. Virei-me para sair. A reação foi instantânea. A multidão, antes uma muralha de julgamento, deslocou-se fisicamente. Foi uma resposta biológica, como girassóis a virar-se para o sol. Enquanto eu descia os degraus de pedra, o caminho abriu-se. Pessoas que me tinham ignorado há 20 minutos estavam agora desesperadas pela minha atenção. Ana, querida! Era uma mulher de vestido vermelho que mais cedo tinha derramado uma bebida nos meus sapatos sem pedir desculpa. Temos de almoçar. Não fazia ideia de que eras uma Sterling. Senhorita Sterling, gritou um homem, estendendo um cartão de visita com dedos trêmulos. Se alguma vez procurar nova representação...
Eu ignorei-os a todos. Andei de costas direitas, os olhos fixos na entrada. Não olhei para Pedro. Não podia. Se olhasse para ele, a máscara cairia, e eu seria apenas a rapariga cujo coração estava a partir. Ana, espera! Era Sofia. Tinha descido as escadas apressadamente, abandonando a sua dignidade. Alcançou-me perto da fonte, ofegante. Ana, por favor. Sofia ofegou, forçando um sorriso que parecia uma ruga de terror. Isto é, isto é um mal-entendido, uma piada. Certamente não és realmente a herdeira da fortuna Sterling and Cobalt. Sim, terminei por ela. A neta de Arnaldo Sterling. Sim, Sofia, sou. Mas as roupas, Sofia gaguejou, gesticulando para o meu vestido simples. O apartamento no Barreiro, o trabalho por contrato. Gosto de pintar, disse eu simplesmente. E vivo no Barreiro porque sou dona do edifício. Sou dona do quarteirão, na verdade. Gosto da pastelaria da esquina. Sofia esticou a mão, tentando tocar no meu braço, os seus dedos a tremer. Nós não sabíamos. Se tivéssemos sabido, as coisas teriam sido diferentes. Nós tratamos-te como, bem, estávamos a proteger o Pedro. Eu afastei o braço. É esse o ponto, Sofia. Tu trataste-me como lixo porque pensaste que eu era pobre. Se tivesses sabido que eu era rica, terias tratado-me como realeza. Isso diz-me tudo o que preciso de saber sobre o teu caráter. Não valorizas as pessoas. Valorizas o patrimônio líquido. Podemos resolver isto, Sofia suplicou. O casamento será o evento do século, uma fusão de duas grandes famílias. Eu soltei uma risada fria e seca. Uma fusão? Sofia, olha para as contas. Isto não é uma fusão. Seria uma aquisição e eu não estou a comprar. Acenei para um SUV preto que estava parado à entrada. Não era um Uber. Era um Cadillac Escalade à prova de bala, com vidros fumados que me tinha seguido, despercebido, durante meses. A minha equipa de segurança. Ana! A voz de Pedro quebrou o ar. Ele corria na minha direção, o rosto uma máscara de confusão e pânico. Sofia recuou, sentindo a volatilidade do momento. Entra no carro, senhorita Sterling, disse o meu motorista, um homem enorme chamado Thorne, enquanto abria a porta. Não, disse eu, levantando uma mão. Preciso terminar isto. Pedro parou a poucos metros de mim. Parecia ter sido atropelado por um caminhão. Olhou para o veículo de segurança pesado, depois de volta para mim, como se tentasse reconciliar a mulher ao lado de quem dormia com o titã que acabava de comprar a sua casa de infância. É verdade? Perguntou a voz fraca. Sim, disse eu. Por quê? Pedro gritou, levantando as mãos. Por que mentir-me durante 2 anos? Ana, nós vivemos de noodles instantâneos. Dividimos a conta da eletricidade. Poupei durante 6 meses para te comprar aquele anel de noivado. Um anel que tu provavelmente achas que é uma porcaria. Eu amo aquele anel, disse eu suavemente. Eu amo-o porque tu trabalhaste para ele. Porque era real. Real? Pedro zombou, as lágrimas a inundarem-lhe os olhos. Nada em nós era real. Tu és uma multimilionária, Ana. Brincaste aos pobrezinhos como se fosse um jogo. Fui eu um projeto de caridade? Estavas a estudar como vive a gente comum? Eu estavas a esconder-me, disse eu, a minha compostura finalmente a ceder. Tu sabes como é ser uma Sterling? Fui raptada quando tinha 8 anos. Tenho guarda-costas desde que comecei a andar. Cada homem com quem saí antes de ti tentou vender-me uma ideia de negócio no terceiro encontro, ou acidentalmente deixava a carteira de investimentos em minha casa. Eu queria ser amada por quem eu sou, Pedro, não pela carteira de cheques. Eu amei-te por quem tu és, Pedro argumentou. Amaste? Desafiei eu. Então por que não me defendeste hoje à noite? Pedro congelou. Por que deixaste que me humilhassem? Eu dei um passo mais perto, os meus olhos em chamas.
Tu sentaste-te lá, Pedro. Olhaste para o teu copo de água enquanto a tua mãe me chamava de parasita. Deixaste que me entregassem um documento legal que dizia que eu não valia nada. Não lutaste por mim. Cedeste. Eu, Pedro gaguejou, eu disse-te a herança. Eles teriam me cortado. Fiz isso por nós, para termos um futuro. Eu abanei a cabeça tristemente. Não, Pedro. Fizeste isso porque tens medo de ser pobre. E essa é a ironia. Meti a mão na minha mala, uma pequena clutch discreta, e tirei outro envelope. Empurrei-o contra o peito dele. O que é isto? Pedro perguntou. Abre! Pedro rasgou o envelope. Era um relatório financeiro, uma verificação de crédito. Eu também fiz a minha diligência, disse eu. Quando o teu pai propôs o pré-nupcial, pedi à minha equipa para investigar as finanças dos Harrington. Queria saber exatamente a que é que eu estava a renunciar aos meus direitos. Pedro examinou o documento. Os seus olhos arregalaram-se. Isto não pode estar certo. Está, disse eu. O fundo de confiança Harrington está vazio, Pedro. O teu pai fez más apostas em imóveis comerciais em 2023. Os ativos estão alavancados a 110%. A casa de Cascais ia ser executada na próxima terça-feira. Foi por isso que comprei a nota da dívida. Comprei a dívida para impedir o banco de a apreender durante a festa. Pedro levantou o olhar, o rosto pálido e cinzento. Estamos falidos. Pior do que falidos, disse eu sem misericórdia. Estão a afogar-se. Foi por isso que a tua mãe foi tão cruel. Foi por isso que precisavam do pré-nupcial. Eles não estavam a proteger o dinheiro deles de mim. Estavam aterrorizados de que se eu me divorciasse de ti e levasse metade, eu descobriria que essa metade era, na verdade, 40 milhões de euros em dívida. Estavam a tentar prender-me num casamento onde eu não pudesse fazer perguntas. Pedro encostou-se ao escalade, parecendo que ia vomitar. A fachada de menino de ouro tinha se desfeito. Ele não era o príncipe que salvava o pobre. Ele era o pobre. E eu era a rainha que tinha fingido ser uma camponesa. Tu salvaste a casa, Pedro sussurrou. Salvei, disse eu. Considera-o um presente de despedida. Não vou despejar os teus pais. Podem viver lá até morrerem. Não sou cruel. Presente de despedida. Pedro olhou para mim, o pânico a aumentar na sua voz. Ana, espera. Podemos falar sobre isso agora que eu sei. Agora que está tudo às claras. Agora que sabes que sou rica? Perguntei eu, levantando uma sobrancelha. Agora que sabes que posso salvar a tua família? De repente queres falar. Não, porque eu amo-te. Tu amavas a Ana Costa, a ilustradora que lutava e que te admirava, disse eu, abrindo a porta do carro. Não tenho a certeza se tens coragem para amar a Ana Sterling. Ana, por favor, não entres no carro. Pedro agarrou o puxador da porta. Thorne, o guarda-costas, deu um passo em frente, a mão a repousar suavemente no peito de Pedro. Ele não o empurrou, mas a muralha de músculos deixou claro. Afasta-te. Eu entrei no assento de couro, olhei para Pedro uma última vez. Ele parecia pequeno. Um rapaz num fato de homem. Vou ficar no Four Seasons esta noite, disse eu. Os meus advogados enviarão o contrato de arrendamento da casa na segunda-feira. Leu com atenção, Pedro. Ao contrário de ti, eu não assino coisas sem as ler. Fechei a porta. O pesado trinco fez um clique. Enquanto o carro arrancava, eu não olhei para trás, para a mansão, nem para a festa, nem para o homem que tinha pensado ser a minha alma gêmea. Olhei em frente, para a estrada escura e sinuosa de Cascais. Respirei fundo. Não me sentia triunfante. Sentia-me vazia. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Bem jogado, senhorita Sterling. Mas não verificaste um ativo. As contas nas Ilhas Caimão. Achas que compraste a dívida deles? Acabaste de comprar o seu cofre de guerra.
Precisamos de falar. Eu franzi a testa, toquei no ecrã. Quem é? A resposta veio instantaneamente. Alguém que odeia os Harrington mais do que tu. E alguém que sabe que João Harrington não perdeu esse dinheiro. Ele roubou. Eu olhei para o telemóvel. O jogo não tinha acabado. Apenas tinha mudado de nível. A suíte do Palácio Estoril era do tamanho do meu antigo apartamento em Lisboa. Sentada no sofá de veludo, ainda com o meu vestido preto, olhava para o telemóvel. Eram 2 da manhã. Uma batida à porta quebrou o silêncio. Não era o serviço de quartos. Era o convidado com quem tinha concordado em reunir-me. O meu chefe de segurança abriu a porta, revelando um homem que não parecia em nada um denunciante corporativo. Era jovem, talvez 25 anos, com um hoodie e uma mala de computador portátil gasta. Parecia que pertencia à cave de uma startup de tecnologia, não a uma conspiração de alto risco. Senhorita Sterling, disse ele, ajustando os óculos. Sou o Léo. Enviei a mensagem. Disseste que o João roubou o dinheiro, disse eu, pulando as formalidades. Prova. Léo sentou-se e abriu o computador portátil. Não pediu água. Digitou furiosamente por um momento, depois virou o ecrã. Eu era um analista júnior na Harrington Global, explicou Léo. Fui despedido há 3 meses porque fiz a pergunta errada sobre uma transferência bancária. Tenho estado a seguir as contas deles desde então. Eu olhei para o ecrã. Era uma teia de transações. Descobriste que o fundo Harrington estava vazio, disse Léo, apontando para um gráfico vermelho. O João fez más apostas em imóveis comerciais. Sim, mas isso só lhe custou cerca de 50 milhões. Os outros 350 milhões não desapareceram, Ana, foram movidos. Movidos para onde? Para uma empresa de fachada chamada Phoenix Holdings, nas Ilhas Caimão. Léo tocou numa tecla. Um documento apareceu. Mas aqui está a reviravolta. O João não assinou os documentos de incorporação da Phoenix Holdings. Ele sabia que se a CMVM alguma vez investigasse, a sua assinatura seria uma prova incriminatória. Eu inclinei-me, os meus olhos a varrer o documento, a minha respiração suspensa. Ele precisava de um bode expiatório, disse Léo calmamente. Alguém com o nome Harrington, mas sem o sentido de negócios para verificar o que estavam a assinar. Alguém que confiava nele cegamente. No fundo do documento, em tinta azul familiar e cursiva, estava uma assinatura que eu tinha visto 1000 vezes em cartões de aniversário e de Dia dos Namorados. Pedro Harrington. Pedro está listado como o único diretor e beneficiário da Phoenix Holdings, disse Léo. João moveu a fortuna da família para esta conta, depois alavancou a empresa Harrington original com uma dívida maciça, dívida que tu acabaste de comprar. Quando a empresa inevitavelmente colapsar sob essa dívida, os credores, que agora és tu, desencadearão uma auditoria. Senti-me doente. E a auditoria descobriria que os bens foram desviados pelo diretor da empresa de fachada. Exatamente, Léo assentiu. João montou tudo para que, quando o castelo de cartas caísse, ele parecesse a vítima de um filho que saqueou os cofres da família. João sai limpo. Pedro vai para a prisão federal por desfalque e fraude. Sentença mínima, 20 anos. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o Parque Eduardo Serno. As luzes da cidade desfocaram-se. Era diabólico. João Harrington não era apenas um snob. Era um predador que devorava os seus próprios filhos. Tinha forçado o pré-nupcial não para proteger o dinheiro de mim, mas para garantir que eu não me conseguia aproximar o suficiente dos livros para detetar a armadilha. O Pedro sabe? Perguntei. Duvido, disse Léo. Pedro provavelmente pensou que estava a assinar documentos rotineiros de confiança. Os registros de tempo destas transferências coincidem com a semana da sua formatura. João provavelmente meteu-os numa pilha de papéis para assinar entre brindes de champanhe. Fechei os olhos. Tinha me afastado de Pedro a pensar que ele era um cobarde que escolheu o dinheiro em vez de mim.
Mas ele não estava a escolher o dinheiro. Ele estava em cima de um alçapão com uma corda ao pescoço e o seu próprio pai estava a segurar a alavanca. Se eu exercesse os meus direitos como a nova credora, se executasse a Quinta da Amoreira como planeado, desencadearia a investigação que destruiria Pedro. Compraste a dívida, disse Léo, fechando o computador portátil. Tens a arma. A questão é, quem queres atingir? Virei-me para ele. A tristeza desapareceu. No seu lugar estava o aço frio e duro da linhagem Sterling. Preciso de um carro, disse eu ao meu guarda-costas. Vamos voltar para Cascais. Eram 4h30 da manhã quando o Escalade voltou a passar pelos portões da Quinta da Amoreira. A festa tinha acabado há muito tempo. As tendas brancas pareciam fantasmagóricas no nevoeiro antes do amanhecer. O chão estava coberto de copos de plástico e guardanapos encharcados. A ressaca de uma dinastia. Eu não bati à porta. Tinha os códigos de segurança do portão. Faziam parte dos documentos da hipoteca que tinha comprado. Entrei na casa principal. Estava silenciosa. Encontrei Pedro na biblioteca, a mesma sala onde os advogados tinham estado há horas. Ele estava sentado no chão, encostado a uma estante, uma garrafa de uísque meio vazia ao lado dele. Ainda vestia o seu smoking, a gravata desatada. Ele levantou o olhar quando eu entrei. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Voltaste para me despejar pessoalmente? Ele arrastou as palavras, um sorriso amargo a torcer os lábios. Ou vieste medir as cortinas? Levanta-te, Pedro, disse eu bruscamente. Bebe isto. Peguei numa jarra de água de uma mesa lateral e servi um copo, empurrando-o para a mão dele. Por que te preocupas? Pedro murmurou, afastando o copo. Já provaste o teu ponto. Tu és a multimilionária. Eu sou a fraude. Tu ganhas. Tu não és uma fraude, Pedro. Tu és um bode expiatório. Atirei a pasta que Léo me tinha dado para o chão à frente dele. Os papéis espalharam-se. Lê. Pedro apertou os olhos para os documentos. O que é isto? Olha para a assinatura, Pedro. Phoenix Holdings. Lembras-te de ter assinado isso? Pedro pegou no papel. Ele franziu a testa. Isto era a reestruturação do fundo. O pai disse que era para diminuir a nossa carga fiscal. Disse que era padrão. Não foi uma reestruturação, disse eu, ajoelhando-me para ficar ao nível dos olhos dele. É uma empresa offshore de fachada. O teu pai desviou os bens líquidos reais, 350 milhões de euros, e colocou-os lá em teu nome. Pedro abanou a cabeça, o álcool a torná-lo lento. Não percebo. Por que o meu nome? Isso é bom, não é? Significa que eu tenho o dinheiro. Não, Pedro. Agarrei-lhe nos ombros e abanei-o. Ele alavancou a empresa original com dívidas. Quando a dívida implodir, as autoridades procurarão o dinheiro desaparecido. Encontrarão a Phoenix Holdings. Encontrarão a tua assinatura. Pensarão que tu roubaste o dinheiro do negócio da família para o esconder. O teu pai armou-te para levares a culpa pelo seu desfalque. Pedro congelou. A realidade atingiu-o como um golpe físico sóbrio-o instantaneamente. Não, o pai não faria isso. Ele é duro, mas não é. Ele está falido, Pedro. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Ele percebeu que o navio estava a afundar, então atirou-te ao mar para te usar como jangada. Pedro olhou para o papel. As suas mãos começaram a tremer. A traição era absoluta. O homem que ele tinha passado a vida inteira a tentar agradar. O homem cuja aprovação ele tinha valorizado mais do que o meu amor, tinha-o vendido. Ele matou-nos, Pedro sussurrou. Ele fez-me afastar-te para proteger uma fortuna que ele estava a roubar de mim. Ele pensou que eu era uma qualquer, disse eu. Ele pensou que eu assinaria o pré-nupcial e desapareceria. Ele não contava comigo a comprar a dívida. Ele não contava comigo a ter os recursos para o auditar. Pedro olhou para mim pela primeira vez naquela noite. A vergonha nos seus olhos foi substituída por outra coisa. Raiva.
O que fazemos? Pedro perguntou. Se tu executas a hipoteca, a investigação começa. Eu vou para a prisão. Não vou executar a hipoteca, disse eu. Levantei-me e estendi-lhe a mão. E tu não vais para a prisão. Mas temos de agir depressa. João estará acordado daqui a 2 horas. Quando ele estiver a beber o café da manhã, precisamos de ter a corda ao pescoço dele. Pedro pegou na minha mão. O seu aperto era firme desta vez. O rapaz tinha desaparecido. Ele guarda o livro Razão privado no cofre da parede no escritório. Disse Pedro, a voz fria. Ele pensa que eu não sei a combinação. Ele usa o aniversário da amante. Amante? Levantei uma sobrancelha. Oh, não sabias? Pedro soltou uma gargalhada sombria. A Sofia sabe. Ela tolera isso pelo estilo de vida. Um estilo de vida que aparentemente eu pagava. Eles saíram da biblioteca juntos. O sol começava a romper no horizonte, pintando o céu com a cor de um hematoma. Foram para o escritório. Pedro moveu uma pintura de um cão de caça e girou o dial do cofre. Direita 15, esquerda 22, direita 08. A pesada porta abriu-se com um clique. Lá dentro havia um livro Razão preto e uma pilha de discos rígidos. Bingo! Sussurrei eu. Bem, uma voz trovejou da porta. Eu e Pedro viramo-nos. João Harrington estava ali a usar um roupão de seda. Segurava um revólver de cano curto. Já não parecia o homem em pânico da festa. Parecia calmo, mortalmente calmo. Eu tinha a sensação de que eras mais inteligente do que parecias, Ana, disse João levantando a arma. E Pedro, eu sempre soube que eras fraco, a conspirar com o inimigo na tua própria casa. Roubaste tudo de mim, disse Pedro, dando um passo à minha frente. Tu armaste-me. Dei-te uma vida de privilégio, João gritou, a máscara a cair. Nunca trabalhaste um dia na tua vida. Achas que esse estilo de vida é de graça? Alguém tem de pagar. Se tiveres de passar uns anos em segurança mínima, para que o nome Harrington sobreviva, esse é o teu dever. O nome Harrington é lixo, disse eu, saindo de trás de Pedro. Não estava a olhar para a arma. Estava a olhar para João com puro desprezo. E não nos vais disparar, João. E por quê? João zombou, armando o cão. Por quê? Disse eu, apontando para a janela. Já é tarde demais. Luzes azuis e vermelhas piscaram contra as paredes do escritório. O som das sirenes ecoou pela entrada, rompendo o silêncio da manhã. Não voltei apenas para falar com o Pedro, disse eu. Liguei para a polícia judiciária a caminho. Disse-lhes que era a nova credora e que suspeitava de fraude maciça. Eles estão aqui pelos livros, João. O rosto de João ficou branco. Olhou para a arma, depois para a janela, depois para o filho. Pedro, João suplicou, a sua voz falhando. Diz-lhes que foi um engano. Diz-lhes que assinaste os papéis de livre e espontânea vontade. Não deixes que levem o teu pai. Pedro olhou para o homem que o tinha criado. Olhou para a arma que ainda estava vagamente apontada na nossa direção. Não tenho nada a dizer-te, disse Pedro. Agente, estamos aqui. As portas da frente abriram-se. O som de botas pesadas encheu o corredor. João Harrington baixou a arma. Deixou-se cair na sua cadeira de couro. Um rei sem um reino. Devias tê-la deixado assinar o prenupcial, disse Pedro ao pai, a sua voz sem emoção. Devias mesmo ter feito isso. O julgamento de João Harrington não foi apenas um processo legal. Foi uma evisceração pública. Durante 3 semanas, o Tribunal Distrital Federal em Lisboa tornou-se o epicentro de uma tempestade mediática que consumiu os últimos vestígios da dignidade dos Harrington. Eu compareci todos os dias. Não me sentei atrás. Sentei-me na primeira fila, diretamente atrás da acusação, a usar fatos feitos à medida que custavam mais do que a casa dos Harrington, agora executada na Serra da Estrela. Eu queria que João me visse.
Queria que ele olhasse para a artista sem um tostão que ele tinha tentado esmagar e visse a arquiteta da sua queda. O clímax veio numa terça-feira chuvosa. João subiu ao banco das testemunhas, abandonando o conselho do seu advogado de permanecer em silêncio. Foi uma jogada desesperada e arrogante. Ele tentou encantar o júri, pintar-se como vítima de um mercado complexo e de um mal-entendido. Mas o interrogatório foi brutal. O procurador, armado com a perícia digital que a minha equipa tinha fornecido, desmantelou-o osso por osso. Quando o veredicto foi lido, culpado em todas as 14 acusações de fraude, desfalque e fraude de títulos, o tribunal não arfou. Exalou. Era inevitável. João não gritou. Ele simplesmente desabou. Envelheceu 20 anos em 20 segundos. Mas foi a reação de Sofia que me perseguiu. A rainha de gelo não chorou. Ela olhou para mim com um olhar de ódio puro e inalterado, murmurando uma palavra que os guardas fingiram não ver. Sofia foi escoltada para fora. Os seus bens congelados, as suas peles apreendidas, destinada a uma vida que a aterrorizava mais do que a prisão. O anonimato. 3 meses depois, o silêncio na Quinta da Amoreira, em Cascais, era pesado o suficiente para pesar na alma. Eu andava pelo grande salão. Os transportadores tinham terminado há dias. Os bens, os vasos Ming, as tapeçarias renascentistas, os lustres berrantes que João tinha comprado para impressionar pessoas de quem não gostava, tinham desaparecido. Tinham sido leiloados para pagar a longa fila de credores. A casa era uma concha, um esqueleto colonial branco despojado da sua pretensão. Ecoa! Uma voz profunda ressoou. Eu não estremeço. Virei-me para ver Thorne, o meu chefe de segurança, de pé, junto às portas francesas abertas. Ele tinha trocado o seu equipamento tático por um fato de linho, mas a sua presença ainda era formidável. Casas vazias sempre ecoam, Thorne, respondi, a minha voz a reverberar nos pisos de mármore. É engraçado. Quando vim aqui para a festa de noivado, esta sala parecia tão pequena, tão sufocante, agora parece um hangar de aviões. O agente imobiliário está a ligar novamente, Thorne observou, verificando o telemóvel. Ele diz que tem um comprador do Dubai interessado na propriedade, um magnata da tecnologia. Está a oferecer 10% acima do valor de mercado. Diz-lhe que a casa não está à venda, disse eu, passando a mão pelo corrimão. Thorne levantou uma sobrancelha. Vais mantê-la, senhorita Sterling? Com todo o respeito, este lugar é um monumento a uma família que tentou destruí-la. Por que querer viver nos seus fantasmas? Não quero viver aqui, disse eu, virando-me para olhar para o jardim coberto de mato. Mas também não quero apagá-la. Se a vender, outra pessoa simplesmente compra o símbolo de status. Eu quero mudar o significado do símbolo. Andei em direção ao terraço. Além disso, tenho uma reunião. Ele está no portão, disse Thorne suavemente. Eu disse aos guardas para o segurarem. Deixa-o entrar. Pedro Harrington subiu a longa e sinuosa entrada. Não tinha trazido o carro. Tinha apanhado o comboio da cidade e andado os 3 quilômetros da estação. Parecia diferente. O ar macio e fofo de um homem que nunca tinha enfrentado uma consequência desaparecera, substituído por uma dureza magra e áspera. Vestia um fato cinzento barato, mal ajustado nos ombros e sapatos gastos. Parecia cansado. Parecia um homem que tinha passado os últimos 90 dias a aprender a sobreviver num mundo que já não se importava com o seu apelido. Eu esperei por ele no terraço, o local onde a cerimônia de assinatura tinha ocorrido. A mesa tinha desaparecido. O microfone tinha desaparecido. Era apenas pedra e vento. Pedro parou a 3 metros de distância. Não sorriu. Não tentou seduzir-me. Olhou para mim com uma mistura de vergonha e um estranho e novo respeito. Tu pareces, Pedro começou, depois parou. Tu pareces a dona do mundo, Ana.
Sou dona da hipoteca, pelo menos, disse eu, o rosto ilegível. Como estás, Pedro? Estou vivo, disse ele. O pai está na prisão em Évora. A mãe está em Almada, a viver com a irmã dela. Não falei com nenhum dos dois. E tu? Estou a trabalhar, disse Pedro. Arrumei um emprego como assistente jurídico, não numa grande firma, numa clínica de apoio jurídico, num bairro mais humilde de Lisboa. Passo os meus dias a ajudar pessoas a lutar contra despejos. Soltou uma risada curta e seca. A ironia tem um sentido de humor doentio. É um trabalho honesto, disse eu. É, Pedro concordou. É a primeira coisa honesta que fiz na minha vida. Eu costumava pensar que era o bom tipo, Ana. Dizia a mim mesmo que te estava a proteger. Mas a ver o julgamento, a ouvir as provas, percebi que não te estava a proteger. Estava a proteger a minha herança. Estava disposto a deixá-los humilhar-te para manter a minha rede de segurança. Ele meteu a mão no bolso do casaco. A sua mão tremeu ligeiramente. Encontrei isto no apartamento quando estava a fazer as minhas malas. Ele tirou um pequeno e gasto caderno de esboços. Era um dos meus antigos, de quando começamos a namorar. Estava cheio de esboços a carvão de Pedro, a dormir, a rir, a beber café. Eram íntimos, cheios de um amor que parecia pertencer a uma vida diferente. Quase o atirei fora, disse Pedro, a voz falhando. Mas não consegui. É a única coisa que me resta que parecia real. Mas eu não devia tê-lo. Não mereço tê-lo. Deu um passo em frente e colocou o caderno de esboços na parede de pedra. Ao lado colocou uma pequena caixa de veludo. E isto? Sussurrou ele. O anel. Sei que me disseste para o vender. Tentei. Entrei numa ourivesaria em plena baixa. Mas quando o homem me ofereceu o dinheiro, não consegui. Parecia que estava a vender-nos. Eu olhei para o caderno de esboços e para o anel. Os artefactos de um relacionamento morto. Senti uma pontada no peito, não de arrependimento, mas de luto. Chorei pela Ana Costa, que tinha desenhado aquelas imagens. Aquela rapariga tinha desaparecido. Ana Sterling tinha a matado para sobreviver. Testemunhaste, disse eu calmamente. Depuseste contra o teu pai. Confirmaste que a assinatura foi forçada. Salvaste-te a ti mesmo, mas também pregaste o caixão dele. Ele pregou-o a si mesmo, disse Pedro, os seus olhos endurecendo. Eu só te entreguei o martelo. Ele olhou para mim, procurando algo nos meus olhos. Perdão. Uma segunda oportunidade. Sinto a tua falta, Pedro admitiu, as palavras pairando no ar como fumo. Sinto falta da pastelaria. Sinto falta do loft arejado. Sinto falta do teu cheiro a terebintina. Sei que estraguei tudo, Ana. Sei que o quebrou, mas estou a reconstruir. Estou a tentar ser o homem que tu pensavas que eu era. Há alguma versão do futuro onde tentamos de novo? Eu olhei para ele. Vi a sinceridade, vi a dor, e soube com absoluta clareza a resposta. Não, Pedro. As palavras eram suaves, mas atingiram-no como pedras. Não podemos voltar atrás. Continuei, a minha voz firme. Estás a reconstruir, e estou orgulhosa de ti por isso. A sério. Mas estás a reconstruir sobre as cinzas do que tínhamos. Não se constrói uma casa sobre cinzas. Cada vez que te olho, vejo o homem que ficou sentado em silêncio enquanto a mãe o chamava de... E depois me chamava de parasita. Vejo o homem que assinou um documento de empresa de fachada sem o ler. Eu posso perdoar-te, Pedro, mas não posso deixar de ver-te dessa forma. Pedro assentiu lentamente. Não discutiu. Não implorou. Apenas absorveu o golpe. Compreendo, sussurrou ele. Fica com o caderno de esboços, disse eu. Lembra-te de que alguém te amou tanto. Usá-o como um padrão. Não te contentes com menos do que esse tipo de amor novamente. E nunca deixes que o dinheiro se intrometa nisso. E o anel? Deixa-o, disse eu. Agora pertence à casa.
Pedro olhou para mim uma última vez, memorizando o meu rosto. Depois virou-se e foi embora. Desceu os degraus de pedra, passou pela fonte vazia e seguiu pela longa entrada. Eu observei-o até que ele fosse apenas um pontinho na distância, desaparecendo nas sombras do portão. Peguei na caixa do anel. Não a abri. Atirei-a casualmente por cima da balaustrada. Caiu uns bons 15 metros e aterrissou nos roseirais selvagens abaixo, enterrado. Thorne, chamei. O chefe de segurança saiu das sombras. Sim, senhorita Sterling. Liga para os empreiteiros. Quero que as obras comecem na segunda-feira. 6 meses depois, o rugido de uma motosserra tinha sido substituído pelo som de um violoncelo. A Quinta da Amoreira estava irreconhecível. Os portões estavam permanentemente abertos. As altas paredes de segurança tinham sido pintadas com murais, cenas vibrantes, caóticas e bonitas da vida lisboeta. Eu estava no relvado, segurando uma prancheta. Não vestia um fato. Vestia uns macacões salpicados de tinta. Senhorita Sterling, olha! Uma menina de 10 anos chamada Mara correu até mim, segurando uma tela. Era uma pintura confusa, mas brilhante, de um dragão a comer um arranha-céus. É magnífico, Mara! Eu ri, ajoelhando-me. Mas acho que precisas de mais vermelho. Mais vermelho? Mara gritou e correu de volta para o seu cavalete. O relvado estava coberto deles. Cavaletes, esculturas feitas de metal reciclado. Um grupo de dança a praticar no pátio onde João Harrington costumava fumar os seus charutos. Uma grande placa de bronze tinha sido montada no pilar frontal da casa. Brilhava ao sol da tarde. Instituto de Artes Sterling. Dedicação aos sonhadores a quem disseram que não eram suficientes. Um carro preto elegante parou no passeio. Uma repórter do jornal público saiu. Tinha um encontro para uma entrevista exclusiva. Senhorita Sterling, disse a repórter, olhando em redor com admiração. Isto é inesperado. Esta propriedade está avaliada em 50 milhões de euros. Podia tê-la transformado num resort, numa sede, em qualquer coisa. Por que uma escola de arte para jovens desfavorecidos? Limpei uma mancha de tinta azul da minha bochecha. Olhei para a casa. Na janela do quarto principal, outrora o santuário de Sofia, via um grupo de adolescentes a aprender design gráfico em computadores de última geração. A minha ex-sogra disse-me uma vez que arte não era um trabalho a sério. Disse eu, um pequeno sorriso satisfeito a brincar nos meus lábios. Ela disse-me que os bens eram a única coisa que importava. Ela disse que eles eram donos da Skyline. Gesticulei para as crianças, para o caos, para a alegria que enchia o ar. Eu queria provar que ela estava errada. Ela usava esta casa para manter as pessoas de fora. Eu estou a usá-la para deixar as pessoas entrarem. Estou a usar o legado dela para financiar a próxima geração de artistas que pintarão as Skylines, que ela só sabia comprar. A repórter sorriu. Isso é uma vingança e tanto. Não é vingança, disse eu, pegando no meu pincel e virando-me para a minha própria tela. Vingança é amarga. Isto é uma obra-prima. E pronto. É assim que se reescreve o final. Anna Sterling não só ganhou a guerra, como mudou o campo de batalha. Pegou no símbolo da ganância dos Harrington e transformou-o numa fábrica de sonhos. É uma lição poderosa. A melhor vingança não é destruir o teu inimigo. É pegar nas suas armas e usá-las para construir algo bonito. Mas tenho que vos perguntar, e o Pedro? Naquela cena final, ele parecia realmente mudado. Estava a trabalhar muito, era humilde, e guardou aquele caderno de esboços. Será que a Ana tomou a decisão certa ao fechar a porta para sempre? Ou acham que o amor verdadeiro merece uma segunda oportunidade, mesmo depois de uma traição como aquela? Honestamente, eu ainda penso nisso. Houve momentos em que tive dúvidas. Aquela parte da Ana Costa, a ilustradora que sonhava, queria uma segunda oportunidade.
Mas a Anne Sterling sabia que não era assim que o mundo funcionava. E eu não sei. Há dias em que sinto uma paz profunda, noutros há um vazio. Nada é totalmente claro, não é? Não há uma resposta única para tudo. Mas é a minha história, e talvez isso seja o que realmente importa.